eu vou resumir aqui. É, matemática. Matemática é uma coisa muito interessante. A matemática é uma área que estuda muito mais do que parece. Além de estudar, ela não estuda só os números. A matemática consegue explicar basicamente qualquer verdade. Tudo que a gente tem hoje de ciência, tecnologia, informação, cara, é por causa da matemática. Cálculo, a criação dos cálculos diferenciais, da questão da derivada, dos limites, de integrais, a criação das funções, equações, a parte da geometria, tudo isso, velho, em parte de circuitos elétricos. Matemática é fenomenal em todas as áreas. É de extrema importância a matemática. A matemática é universal. Como assim universal? Se a gente pensar um pouco sobre a matemática, a gente chega a uma seguinte conclusão. Vamos supor, eu falo português. Se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas lá, em sua maioria, vão falar o inglês e não vão falar o português. Não vai conseguir ter essa troca de ideias. Isso ocorre com a matemática? Não, não ocorre. Por quê? Porque a matemática é uma linguagem universal. A linguagem da matemática é a álgebra. A álgebra é a linguagem da matemática. Álgebra. Bem, se eu escrever um cálculo aqui, uma expressão algébrica, aqui, um polinômio, colocar símbolo matemática, essa linguagem vai conseguir ser reconhecida, interpretada por qualquer outro matemático no mundo que tenha aqueles conhecimentos. É uma linguagem universal, uma linguagem que todos nós falamos. Não falamos, entendemos. Vamos supor, eu escrevo aqui, por exemplo, C interseção com B vai ser equivalente a, por exemplo, A interseção com B. Logo, C vai ser igual a. Aqui é uma representação bem simples. Eu não escrevi isso. Eu não escrevi isso usando nenhuma letra. Como assim? Nenhuma letra. Não usei palavras. Eu escrevi tudo isso. Como é que eu ia interpretar isso? C interseção com. Ó, eu poderia ler da seguinte forma: a interseção do conjunto C com o conjunto B é igual ou equivalente à interseção do conjunto A com o conjunto B. Logo, podemos deduzir que C vai ser equivalente a A. Então, o conjunto A e o conjunto C são conjuntos iguais. A gente poderia deduzir isso de uma forma bem primitiva? Poderíamos. Isso daqui tá certo? Eu não sei. Não sei. Tá certo? Eu acho que não, porque poderia vir outras possibilidades, né? Mas a gente não vai entrar aqui nesse caso. Por exemplo, aqui é a interseção, o elemento tradutório, vamos supor. A gente poderia ter um conjunto universo aqui. Vamos supor que o conjunto universo seja o A. Bora supor que o A é o conjunto universo. Aqui tem o conjunto C e o conjunto B. Beleza. Não. O A não é não tem como A ser o conjunto universo nesse caso. O A seria tipo um conjunto aqui, ó. Pá. Tem o A. Aí tem o C aqui no cantinho. Aí vem o B. B. C. Aí tem uma grandão aqui. A gente teria essa forma aqui, ó. Ó, por exemplo. Tipo, não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque o L poderia estar aqui englobando o conjunto C e não englobando o passando aqui, ó, o conjunto B também. A interseção, o resultado da interseção seria a mesma.
A interseção seria esse cantinho bem aqui também. Então isso daqui não é verdade, eu usei só como representação. Então não vamos acreditar nisso. Tá bom. Mas eu consigo representar palavras, representar coisas com a matemática de maneira universal. A matemática é uma linguagem universal que você consegue utilizar independente do seu idioma, independente da sua origem, independente de qualquer outra coisa. Se você sabe matemática, você consegue aplicar esses conhecimentos matemáticos em qualquer lugar do mundo sem dificuldades. Um matemático prepara um artigo de demonstrações, ele passa 120 páginas de demonstração. As poucas palavras que vão ser escritas ali na língua vão ser poucas. Você vai conseguir traduzir, obviamente, porque não vai ter como você provar, só com cálculo. Vai ter que dar uma explicaçãozinha ali para resumir bastante. Deixa eu ver aqui, 5 minutos. Bem, o que é que eu quero dizer? A matemática, ela se engloba um pouco superior à questão, vamos supor, que outras matérias a gente estuda português, a gente estuda geografia, história, todas essas matérias. As matérias de linguagens português, inglês e espanhol são importantes demais, são muito importantes. O pessoal prefere inglês e espanhol normalmente a matemática. Eu entendo isso, eu entendo por porquê desse motivo de preferirem. Agora, não tem sentido você dizer o seguinte, que o português e o espanhol são superiores, mais importantes do que a matemática. Por que eu digo isso? Porque não são. Como assim não são? A matemática é uma linguagem universal. Você consegue entender matemática independente do seu idioma, independente da sua origem. Você consegue entender e compreender a matemática. Você consegue se comunicar com outros matemáticos, mesmo que sejam totalmente diferentes, através da matemática. É uma linguagem que foi estabelecida como universal matemática. O símbolo de interseção, em qualquer canto do mundo é esse símbolo. União, mesma coisa. Símbolo de igual, mesma coisa. Diferente, mesma coisa. Você consegue transmitir esses conhecimentos matemáticos. Por isso a matemática é algo tão importante para mim. E a questão das demonstrações. Na matemática é muito importante você fazer demonstrações e provar certas coisas. Como assim provar certas coisas? Vamos supor. A fórmula de Bhaskara tá lá. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara para resolver uma equaçãozinha aqui. Beleza, você vai usar. Vai funcionar? Vai funcionar. Você vai conseguir resolver de boa a equação de segundo grau com a fórmula de Bhaskara. Você vai conseguir. Você vai conseguir resolver a equação de boa com a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva. Beleza. Você vai decorar a fórmula. O pessoal acha, matemática é só decorar a fórmula. Eu tenho que ficar decorando as fórmulas. Isso é insuportável. Errado. Você não precisa decorar fórmula. Você tem que aprender outra coisa. Eu acredito que para você aprender matemática de verdade mesmo, o mais importante não é você decorar fórmula, é você entender a matemática. Como assim entender a matemática? Você entender a base matemática, a base da álgebra, ali a base. É o que basta. Você entendeu aquilo ali? Pronto. Atingiu um nível de excelência? Pronto. Você não precisa ficar decorando 1001 fórmulas. Você não precisa ficar decorando essas coisas. Você tem que ver lá a fórmula, beleza, essa fórmula funciona para tal coisa. Tem que pegar aquela fórmula, você vai usar ela muito. Mas você tem que aprender a demonstrar ela. Quando você aprende a demonstrar ela, quando você consegue chegar a essa fórmula, você atinge o domínio da matemática em relação àquela fórmula. Por quê? Vamos supor que eu esqueça a fórmula. Aí, pronto, ferrou. Você deduz ela. Você chega a ela de novo. Você chega na sua própria fórmula. Você consegue chegar em sua própria fórmula para resolver um problema matemático. Quando você estuda álgebra, você estuda polinômio, você adquire essa habilidade. Você percebe certas coisas. Então, o que eu acredito? Para você aprender a matemática de verdade, você precisa, primeiramente, entender os conceitos. Conceito não tem fórmula. Conceito é conceito. Você entender os conceitos. Antes disso, talvez seja bom você entender um pouco da linguagem, das conotações matemáticas. Você entender o que é um conjunto, o que é um subconjunto, você entender o que é um sinal de igual, você entender o que é um sinal de subtração ali, você ter uma noção do que significa o V cortado, para todo que, tal que. Você tem que entender esses tais sinais.
tem que entender o que é os 3 pontinhos lá na matemática. Você tem que entender esse tipo de coisa. Você tem que ter essa noção. Beleza. Você vai partir para a conceitualização. Você vai ter os conceitos. Beleza, os conceitos. Você entende o conceito, você entende o conceito, você faz questão daquele conceito, você compreende o conceito, você explica esse conceito várias vezes, grava esse conceito na sua mente. Grava o que é uma função afim, grava o que é uma função quadrática, beleza, conceito. Depois disso você passa para as demonstrações. Demonstrações são complicadas. Tem certas demonstrações que simplesmente não tem como você fazer de maneira fácil. Tem coisas que você utiliza em nível básico para você demonstrar é necessário um nível avançadíssimo de matemática. Teorema fundamental da álgebra é um bom exemplo disso. Para você demonstrar aquilo é um saco. É uma coisa assim insuportável. Não tem cabimento. O aluno do ensino médio tem que saber o que é o teorema fundamental da álgebra. Ele vai saber demonstrar o que é o teorema fundamental da álgebra? Não vai saber demonstrar o que é o teorema fundamental da álgebra. Ele não vai conseguir. Ele não vai ter esse nível acadêmico, esse nível matemático de demonstrar o que é o teorema fundamental da álgebra, conseguir chegar lá naquele teorema partindo de certos axiomas e tal. Beleza. Porém, é bom fazer demonstrações, no caso de apresentar hipóteses, criar hipóteses, tentar desenvolver fórmulas, esse tipo de coisa. É interessante você tentar fazer isso, tentar provar certas verdades que você sabe que é verdade, mas você não sabe provar. Porque raiz de 2 é irracional. A gente vai passar por... Como é o nome? Indução ao absurdo, prova ao absurdo. Alguma coisa, vamos supor, você vai dizer, raiz de 2, vamos supor que raiz de 2 é um número racional. Um número racional é representado por Q, por P e Q. P sobre Q, onde P e Q são ambos números maiores do que zero. E P e Q são primos entre si. Então eles não se dividem. Não são divisores, são números primos. Pronto, isso é um número... Não, pera. Eu errei aqui. Vamos supor que raiz de 2 é um número racional representado por Q e Q, onde P e Q não são divisores comuns entre si. Então eu não posso pegar e dividir P por Q e dar um número inteiro. Vai dar um número racional, P sobre Q. Vamos supor 4 sobre 3 sobre 2, por exemplo. Vamos supor a raiz de 4. Eu posso escrever a raiz de 4 como... É 2 a raiz de 4. 4 sobre 2, por exemplo. Tipo isso. Eu posso escrever dessa maneira. Você tem essas deduções por absurdo. Você pode fazer isso. É uma demonstração interessante. Eu falei muita coisa errada. Tô morrendo de sono. Me perdi aqui. Eu vou voltar ao tema principal que eu quero falar sobre. O que eu quero dizer? O pessoal diz que matemática não é interessante, é difícil para aprender matemática, mas isso não é errado matemática. Por quê? Porque você fica com deficiência na base, aí você quer partir para o avançado. Dá certo isso? Não dá certo. Matemática, você vai começar do básico. Você vai apressar, rushar conteúdo, estudar pra caralho. Não, mano, não precisa você se matar de estudar matemática. Não precisa você se matar no início. Você tá começando a estudar matemática agora, você vai com calma. Você vai estudando com calma e você vai desenvolvendo o seu nível, sua lógica, matemática, vai fazendo pequenas provas. Quando você for estudar a parte de triângulos, retângulos, seno, cosseno, tangente, esse tipo de coisa, vai estudando, você vai vendo as fórmulas e tal. Seno de 30 é 1 sobre 2. Beleza. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Beleza, cara. Você vai saber dessas coisas. Deduz isso. Por quê? Aí você pega, por exemplo, vamos supor que você já sabe que o teorema de Pitágoras existe. Ok. Aí você vai lá. Aí você demonstra, cara. Você vai lá, desenha um quadrado, um triângulo. Chega.
vai provando essas desigualdades, vai provando que o cosseno, você sabe que o seno é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Essa é a representação do seno. Prova que o seno de 30 graus é 1/2, por exemplo. Você consegue provar. Vai fazendo essas pequenas provas quando você vai estudando conteúdo. Vai tentando deixar gravado aqui na sua mente. Não parte só de uma coisa pré-fabricada para resolver a equação de segundo grau, por exemplo. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Vamos lá. Porque eu tenho aqui uma equação x. Deixa eu ver aqui. Eu vou pausar aqui o vídeo e vou criar uma equaçãozinha aqui rápido. Beleza, eu criei aqui uma equaçãozinha que é o seguinte, ela é x a quarta menos x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 4x. Beleza. É uma equaçãozinha aqui de quarto grau. Pode ser que sim. Por que de quarto grau? Porque o termo que está elevado a x ao terceiro grau é zero. Coeficiente. Tá bom, bora lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar teorema para resolver essa equaçãozinha aqui. Não vou, cara. Eu vou usar só pura fatoração. Vou usar o mais puro da álgebra aqui. Como? 4x menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Beleza. O que a gente percebe aqui? Primeiramente, a gente percebe que tem x ao quadrado se repetindo. A gente percebe que tem 4 se repetindo. Okay? A gente pode pegar aqui o seguinte. Bora pegar 4x. Ó, tem x ao quadrado se repetindo muito aqui. Bora pegar o seguinte. Bora pegar esses dois primeiros aqui. Bora isolar o x ao quadrado. A gente bota x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 1. Tá. Pronto. Chegamos na primeira. Aqui. A gente vai só mexendo. Aí vai. Soma. Aí a outra parte aqui é 4x ao quadrado menos 4. A gente tem um 4 se repetindo. A gente bota 4 vezes x ao quadrado menos 1. Pronto. Igual a zero. Beleza. X ao quadrado menos 1 tá se repetindo. Pronto, a gente bota aqui, ó. Fica x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 4 igual a zero. Beleza. Produto está resultando em zero. Um dos dois tem que ser zero. Se x ao quadrado menos 1 for igual a zero, significa que x é igual a mais ou menos raiz de 1, que é 1. Primeiras duas raízes, 1 e menos 1. Beleza. No segundo caso, x ao quadrado igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 4. Parte do número complexo. Vai ser mais ou menos 2i. Então vai ser 2i e mais ou menos 2i. Pronto, 4 raízes. Dificuldade? Não tem, cara. Você ia usar teorema aqui? Pra quê? Cara, você usou equação de segundo grau. Você resolveu você fez duas equações de segundo grau diferentes. Você usou fórmula de Bhaskara? Não usou. Você só fatorou. Pegou os pontos. Fatorou isso. Vai ter caso que você vai conseguir fazer isso? Não vai. Você vai ter que partir pro teorema. Por quê? Porque vai ser muito difícil. Se você não souber teorema, o que você faz? Você deduz o teorema. Você faz passo a passo. Tenta provar. Tenta chegar a um. Você vai conseguir. Quando você estuda, você consegue. É isso que eu tenho pra falar sobre matemática e tal. Na forma aí. Legal, né?